A coragem de ser livre. Vivemos tempos em que a palavra coragem perdeu seu peso real. Hoje, muitos acreditam que coragem é gritar mais alto que os outros nas redes sociais, ou seguir cegamente as multidões sob o pretexto de pertencer. Mas coragem verdadeira é muito mais rara. Coragem verdadeira é silenciosa. É o ato íntimo e solitário de sair do conforto mental das massas e escolher pensar por si mesmo. Muitos de nós, no íntimo, discordamos das narrativas que nos cercam. Ideologias impostas, discursos políticos uniformes, mandatos autoritários disfarçados de bem comum. No entanto, em público, nos calamos. Cumprimos as regras, repetimos as falas corretas, agimos como se estivéssemos de acordo e justificamos isso com a desculpa de que somos impotentes, que não vale a pena brigar, que não vai mudar nada. Mas será que isso é verdade? Ou será que essa falsa impotência é exatamente o que sustenta os sistemas que criticamos em silêncio? Neste vídeo, vamos explorar por que conformar-se em público com aquilo que se rejeita em particular é uma forma de cumplicidade. E por que temos muito mais poder do que imaginamos. Poder de resistir, de influenciar, de inspirar. Vamos começar pela psicologia da obediência, a experiência de Ash e o medo da verdade. Na década de 1950, o psicólogo social Solomon Asch conduziu um experimento que revelou algo perturbador. Muitas pessoas preferem mentir para si mesmas do que contrariar a maioria. O teste era simples. Um grupo recebia 2 cartolinas. Na primeira havia uma única linha. Na segunda, 3 linhas. A, B e C. Apenas a linha C tinha o mesmo comprimento da primeira. Mas antes que o verdadeiro participante respondesse, 7 outros, cúmplices da experiência, afirmavam deliberadamente que a linha correta era a B. Resultado: 37% das vezes, a pessoa testada concordava com a resposta errada, negando a realidade diante dos próprios olhos. Do total de 123 participantes, 2/3 cederam ao grupo em algum momento. O que isso nos mostra? Que a maioria das pessoas prefere evitar o desconforto de estar só, mesmo que isso signifique viver na mentira. Em vez de confiar na própria percepção, muitos se rendem à pressão do consenso aparente. Como disse o psicólogo Todd Rose, biologicamente, estamos programados para seguir o grupo, mesmo que o grupo esteja errado ou nem seja real. Esse impulso de conformidade silenciosa é uma vulnerabilidade perigosa, uma porta escancarada para a manipulação coletiva. Quando todos dizem a mesma coisa, mesmo que falsa, o cérebro assume. Deve ser verdade. Não porque é racional, mas porque é confortável. E é exatamente aí que começa o controle invisível. O mito da maioria e a ilusão fabricada a governos, corporações e instituições globais sabem como funciona a mente humana e usam essa ciência contra nós. Um dos métodos mais eficazes de manipular comportamentos em massa é simular o consenso, ou seja, fazer parecer que todo mundo apoia determinada causa, ideia ou decisão, mesmo quando isso é falso. Para isso, utilizam a força dos meios de comunicação e das redes sociais, criando uma atmosfera onde qualquer discordância parece absurda, perigosa ou até criminosa. O arsenal é sofisticado. Manchetes tendenciosas, discursos emocionais, checagens de fatos que apenas reforçam uma narrativa, estatísticas duvidosas, enquetes forjadas e até robôs virtuais programados para repetir certas opiniões. Todd Rose, pesquisador da psicologia da maioria, afirma: pegue qualquer tema importante para você e eu apostaria que você está completamente enganado sobre o que a maioria realmente pensa. Essa discrepância entre a realidade e a percepção coletiva nos faz calar. Ficamos com medo de parecer loucos, de sermos os únicos que pensam diferente. E em silêncio,
passamos a agir como se concordássemos, ainda que o coração diga o contrário. O mais perigoso, quando os outros nos veem em conformidade, acham que também acreditamos. E passam a imitar nosso silêncio. Assim nascem as ilusões coletivas, mentiras sociais mantidas por todos, mas acreditadas por ninguém. Ilusões coletivas e o ciclo da mentira. As ilusões coletivas são mentiras sustentadas pelo medo. Não são impostas à força, são mantidas pela sucessão de silêncios, pela cumplicidade passiva de quem no íntimo discorda, mas age como se concordasse. Todd Rose define essas ilusões como mentiras sociais. Acontecem quando a maioria rejeita uma ideia em segredo, mas se comporta como se a apoiasse por acreditar que todos os outros acreditam nela. Assim, surge um ciclo perverso. Cada um finge para não se sentir sozinho. Ironicamente, todos se tornam cúmplices de uma mentira que ninguém realmente acredita. E quanto mais essa farsa se espalha, mais difícil é quebrá-la. Afinal, quem terá coragem de ser o primeiro a dizer "isso tudo é falso"? Pior ainda, os próprios que discordam passam a reforçar a mentira. Repetem os slogans, compartilham as postagens, seguem os rituais. Não porque acreditam, mas porque não querem ser punidos. Assim, tornam-se vítimas e agentes da opressão ao mesmo tempo. É essa lógica que molda os sistemas totalitários modernos. Não se exige fé no regime, apenas obediência teatral. Não se exige verdade, basta o silêncio ensaiado. E o resultado? Uma sociedade inteira vivendo dentro da mentira. Mas até mesmo esse ciclo pode ser quebrado. Basta um ato de coragem para desmascarar o jogo. O verdureiro e o poder do pequeno ato. Em uma esquina qualquer da Tchecoslováquia comunista, um homem comum vendia frutas e legumes. Todas as manhãs, pendurava na vitrine um cartaz com a frase "Trabalhadores do mundo, univos". Ele não acreditava naquelas palavras. Sabia que eram apenas propaganda vazia, um teatro encenado pelo regime para manter a aparência de unidade. Ainda assim, ele repetia o ritual, porque todos faziam o mesmo. Aquela simples placa fazia parte do cenário da vida cotidiana, como chamou o escritor Václav Havel. E era esse cenário, feito de símbolos, frases, bandeiras e gestos automáticos, que sustentava a ilusão de que o povo apoiava o sistema. O verdureiro sabia que o regime era uma farsa, mas agia como se acreditasse, não por convicção, mas por conformismo cotidiano. Seu silêncio sustentava o silêncio dos outros. Sua obediência reforçava a obediência alheia. Como disse Havel, cada um ajuda o outro a obedecer. Essa é a engrenagem do totalitarismo. Ninguém tem o poder absoluto, mas o poder é compartilhado entre pessoas comuns que repetem sinais de apoio a algo que no fundo desprezam. Mas um dia, algo muda. O verdureiro, cansado da farsa, decide não mais pendurar o cartaz. Parece um ato pequeno, mas naquele gesto ele diz: "O imperador está nu". E isso muda tudo. Quando um só se levanta, o verdureiro parou de participar do teatro. Não apenas tirou o cartaz da vitrine, ele também parou de votar em eleições manipuladas, recusou repetir os discursos oficiais e passou a expressar, ainda que discretamente, suas verdadeiras convicções. Esse gesto, aparentemente isolado, teve um impacto profundo. Porque ao romper com o jogo da mentira, ele enviou um sinal claro para todos ao redor: você também pode parar. E então o que parecia impossível começou a acontecer. O alfaiate, o padeiro, o funcionário público, todos que secretamente pensavam como ele, passaram a segui-lo. Uma faísca acendeu algo que estava represado por anos. O medo começou a recuar.
A verdade encontrou voz. Todd Rose descreve esse fenômeno como o efeito cascata da não conformidade. Basta um ato autêntico, um sinal de resistência, para que muitos outros encontrem coragem de fazer o mesmo. O verdureiro se tornou uma personificação da liberdade interior. E seu gesto foi uma metáfora viva para todos que silenciosamente desejavam a queda da tirania. Essa pequena desobediência plantou as sementes da Revolução de Veludo, um dos raros momentos da história em que um regime opressor caiu sem uma única bala disparada. Como isso foi possível? Porque a ilusão de consenso é frágil, e a verdade, mesmo sussurrada, ressoa como um trovão. A revolução invisível que precede a queda. A Revolução de Veludo, que derrubou o regime comunista na Tchecoslováquia em apenas 11 dias, não foi um milagre repentino. Ela foi o resultado acumulado de pequenos atos de coragem, silenciosos e quase invisíveis, realizados ao longo de anos. Antes das multidões nas ruas, houve pessoas comuns que romperam com o jogo da mentira. Pessoas como o verdureiro, que pararam de repetir o que não acreditavam. Gente anônima, mas essencial, que teve coragem de viver dentro da verdade, mesmo que isso custasse o isolamento, o medo ou a perda. Václav Havel escreveu: ao quebrar as regras do jogo, o verdureiro expôs o jogo. Ele mostrou que o imperador está nu. E ao fazê-lo, algo extremamente perigoso aconteceu. Todos passaram a enxergar a farsa. E esse é o ponto de inflexão. Quando a verdade é dita, mesmo por um só, ela dá permissão para todos os outros falarem também. A força de um sistema autoritário não está nos tanques ou na polícia secreta, mas na colaboração involuntária dos que fingem acreditar. Quando essa colaboração cessa, o castelo de cartas desaba. A lição é clara. A mudança começa antes da revolução. Ela nasce no íntimo. No momento em que alguém diz: eu não vou mais fingir. O efeito borboleta da coragem. Somos seres profundamente sociais. O que dizemos, como agimos, até mesmo o que deixamos de fazer, tudo influencia os outros, mesmo que não percebamos. Um simples ato de não conformidade, um comentário honesto, uma escolha feita com integridade, pode se espalhar como um efeito borboleta, gerando ondas de mudança que alcançam muito além do nosso círculo imediato. Foi por isso que Alexander Solzhenitsyn, o célebre dissidente soviético, afirmou com convicção: uma única pessoa dizendo a verdade pode derrubar uma tirania. Henry Melville ecoou a mesma ideia. Nossas vidas estão conectadas por 1000 fios invisíveis e nossas ações correm por eles como causas, retornando a nós como consequências. Ou seja, você importa. O que você faz ou deixa de fazer tem impacto. Por isso, mesmo quando as consequências parecem severas, seja o cancelamento, a exclusão social ou até perdas financeiras, ainda assim existem formas de resistir com inteligência. Não é necessário gritar. Às vezes, basta semear a dúvida. Frases como "ainda não formei minha opinião sobre isso" ou "li algo interessante sobre o outro lado da questão" já são o bastante para quebrar o feitiço da unanimidade. Você não precisa ser um mártir. Basta ser um sinal de autenticidade em meio ao teatro. O custo de fingir e a escolha pela verdade. Viver uma mentira cobra um preço alto, não só da sociedade, mas da nossa alma. Quando fingimos acreditar no que não acreditamos, quando sorrimos diante do absurdo, quando aceitamos conviver com a hipocrisia só para manter a paz, estamos, na verdade, traindo a nós mesmos. E esse tipo de traição não passa impune. Václav Havel escreveu algo impactante sobre isso. O indivíduo não precisa acreditar nas mentiras. Basta agir como se acreditasse,
Basta conviver bem com elas, e ao fazer isso ele se torna o sistema, ou seja, o regime opressor não precisa forçar ninguém a pensar como ele quer. Basta que as pessoas aceitem viver com a mentira acomodadas no teatro coletivo. E quanto mais aceitamos, mais difícil se torna sair. A mentira se normaliza, o sistema se fortalece. E pouco a pouco, nos tornamos aquilo que antes apenas tolerávamos. Mas o estoicismo, essa filosofia antiga e poderosa, nos ensina o oposto: viver de acordo com a verdade interna, mesmo quando isso custa caro. Agir segundo a razão e não segundo o medo. Como ensinava Epicteto, não é o que acontece com você que importa, é como você reage ao que acontece. A liberdade começa na mente e a coragem no silêncio do coração que diz: eu não vou mais fingir. A escolha está em suas mãos. Cada um de nós enfrenta diariamente a decisão entre se conformar e se rebelar, entre aceitar a ilusão coletiva e viver a verdade, por mais difícil que seja. Ser estoico é, acima de tudo, reconhecer a própria responsabilidade diante do mundo. É entender que a mudança começa na integridade individual, no ato simples, porém poderoso, de não se deixar dominar pelo medo ou pela pressão social. O verdureiro da Tchecoslováquia nos mostrou que um gesto pequeno pode desencadear uma revolução, que a coragem não precisa ser grandiosa para ser transformadora. E você? Que sementes de autenticidade vai plantar hoje? Que pequenas dúvidas vai semear para abrir os olhos de quem está ao seu redor? Lembre-se, a liberdade interior começa quando escolhemos não mais fingir. Se esse vídeo tocou você, deixe seu comentário. Conte qual é o seu maior desafio para viver a verdade. Curta, compartilhe e ajude essa mensagem a alcançar quem precisa de coragem para se libertar. Juntos, somos muito mais fortes do que imaginamos.